Que bom que você está aqui. Para quem eu não vi ainda, bom dia! Bom dia com muita alegria. E vida e vitória. Bora, vamos para a palavra de Deus. Vamos para a palavra do Senhor. E eu creio que Deus vai ministrar o nosso coração. Já convida aí o máximo de pessoas que você conhece. Acredite, gente, presta atenção. Por conta de um convite, eu lembro algumas histórias estratégicas específicas. Ó. Por conta de um convite, eu já vi pessoas sair do hospital psiquiátrico, um convite, um envio de um convite. Aqui nessa live, não foi em outra não. Eu já vi pessoas que iam tentar, contra a própria vida e o Senhor ministrar o coração delas. Eu já vi pessoas que estavam indo para fazer uma cirurgia de rim e por conta de uma oração, a pedra saiu, né? E a pessoa mandou a foto e que estava ali gerando todo um processo. Eu não sei quem já teve problema de rins aí, mas diz que é uma dor assim, que parece uma dor de parto, né? Um compartilhamento, olha o tamanho disso, tá? Eu tenho uma senhora que depois ela acabou fazendo a imersão e a mentoria, mas ela tinha 14 anos que não saía de casa, ela tinha uma depressão de 14 anos pós-parto. E um convite, outra pessoa estava aqui e enviou o convite para ela. Então, assim, às vezes o seu convite, você fala assim, não, eu nem vou convidar porque nem vai fazer diferença. Talvez as pessoas que eu convide nem venham. Mas eu vou dizer para você, um convite. Quando você manda para alguém, fulano, ó, vê essa live aqui. Eu tenho uma que foi muito engraçada, que ela falou que ela veio obrigada, porque tinha uma amiga dela que falava, não, você tem que ir, você tem que assistir a live, você precisa, é disso que você tá precisando, né? E ela veio e ficou, e Deus assim tá fazendo uma grande obra, né, na vida dessa pessoa. Então, acredite, tem coisas tão pequenas que você pode ser um canal de Deus para a vida de outras pessoas, né? E é interessante porque conta-se uma história, né? História mesmo de dia a dia aí que o pessoal conta, né? Que houve um grande incêndio na floresta. A floresta estava pegando fogo e os animais começaram a fugir da floresta. Só que o beija-flor, ele ia no rio, vinha com a gotinha de água e jogava no fogo. Aí um dos animais parou e falou assim, ó, ô beija-flor, vamos embora, igual todo mundo. Você tá vendo que o que você tá fazendo não vai adiantar nada. Ele falou assim, olha, pode até não adiantar nada, mas eu estou fazendo a minha parte. Pode até não adiantar nada, mas eu estou fazendo a minha parte. Às vezes a gente vive em um mundo com tantas opressões, com tantas situações desafiadoras, né? Com tantas pessoas que estão destruídas emocionalmente e por conta disso, um vai ferindo o outro, um vai degladiando com o outro, né? Gera todo um nível de opressão. E às vezes a gente fala assim, eu não vou fazer nem essa bondade aqui não, eu não vou fazer nem isso aqui não, vai fazer nenhuma diferença. Mas eu quero te incentivar a fazer a sua parte. Imagina se eu e você todos os dias nos levantamos e venhamos nos posicionar em Deus para fazer a nossa parte. Eu vou dizer para você, se torna muito poderoso, muito poderoso. Faça a sua parte, não negligencie. E às vezes a nossa parte é falar do amor de Deus, às vezes a nossa parte é orar por alguém, às vezes a nossa parte é estender as mãos, às vezes a nossa parte é profetizar, às vezes a nossa parte é fazer como eu falei ontem, né? É dar ordens,
ao reino espiritual para que ele se mova. Então faça a sua parte. Nessa manhã a palavra de Deus se encontra em 1 Coríntios. 1 Coríntios. O versículo 11, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Capítulo 13, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: Quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e eu raciocinava como menino. Eu raciocinava como menino. Mas, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Mas, quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Espírito Santo, ministra o nosso coração, fala conosco nessa manhã, enche-nos com a tua presença e que verdadeiramente, Senhor, nós possamos adentrar em um lugar de entender aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Obrigado pela tua santa e doce presença, pela tua direção que tem a cada dia nos conduzido para caminhar segundo o teu plano e o teu propósito, o teu projeto e tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Olha aí, Leucimar falando, meu Deus, estou agora lendo 1 Coríntios 9, né? E 1 Coríntios, isso aí, Valéria Venâncio, 1 Coríntios 13, versículo 11. Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu tô em alguns dias que está bem corrido. Hoje, por exemplo, eu tenho agenda o dia inteiro. Então, eu já termino a live aqui, só tomo um cafezinho e vou pro meu processo de agenda. E vai ser o dia inteiro até no período da noite, né? Então, assim, hoje era aquele dia que eu já vim da correria de ontem, então eu estava muito, muito, muito cansada. E tem momentos na nossa vida que, por conta do cansaço, você fala assim, eu não quero fazer isso. Eu não tenho vontade de fazer isso, né? Quem aqui já precisou fazer alguma coisa, você tinha uma responsabilidade, você sabe o que você precisa fazer, mas você fala assim, eu não tenho vontade, eu não tô com vontade de fazer isso, né? Eu não tenho vontade de me levantar da cama hoje. Eu vejo muito as pessoas falarem isso. Uma das coisas que as pessoas mais me falam é assim, olha, pastor, eu não sinto vontade de orar. Eu não sinto vontade de ler a palavra. Eu não sinto vontade de ir na igreja. Eu não sinto vontade de beber água. Não sinto vontade de fazer uma caminhada, de ir na academia. Eu não sinto vontade de acordar cedo. Eu odeio acordar cedo. E aí, dentro do contexto, do meu contexto hoje, eu comecei a falar com Deus. Eu já tinha levantado. Eu já estava de pé, eu já estava no banheiro lá, já fazendo o meu ritual transfigurada. E eu falei, Senhor, vou falar pro Senhor aqui. Hoje meu dia tá daqueles dias assim, corridíssimos. Eu tenho que organizar isso. E sinceramente, eu não tenho, assim, nem consigo pensar que eu tenho que ainda fazer a live para fazer o que eu tenho que fazer. E aí o Senhor me deu esse texto. Lá dentro do banheiro, o Senhor me deu esse texto. E ele disse assim para mim, né? Quando você era menina, você falava como menina,
Você pensava como menina, você raciocinava como menina. Mas quando você se tornou mulher, você deixou para trás as coisas de menina. Você deixou para trás as coisas de menina. Então, vai e faz o que você precisa fazer. Vai e se posicione aonde você precisa se posicionar. Vai e cumpre aquilo que é para ser feito. Tá com vontade ou sem vontade? E eu quero falar aqui com você a respeito de mentalidade infantil, de menina, de criança e mentalidade de gente grande. Qual um dos maiores planos de Deus para a minha e para a sua vida? Que nós nos tornemos filhos maduros. Que nós deixemos as coisas de criança e nos tornemos filhos maduros. E é interessante, queridos, que a idade não gera maturidade. Presta atenção nisso. Escreve aí. Escreve isso. Olha só. A idade não gera maturidade. Você vê muita gente que tem 50, que tem a minha idade. Eu vou fazer 42 agora. 42 anos. E ainda tem a mentalidade infantil. Ainda está no mundo do Peter Pan. Não cresce, não evolui, não desenvolve. Se você senta com essa pessoa hoje, e se você sentar daqui 5 anos, ela tá do mesmo jeito, no mesmo lugar, com as mesmas conversas, com os mesmos resultados, com a mesma postura, com a mesma ladainha, com a mesma reclamação, com a mesma murmuração. Então, idade não gera maturidade. Tem muita gente idosa, tem muita gente que deveria ter sido amadurecido, mas não amadureceu. Não amadureceu. Tem pessoas que elas não evoluem nesse lugar de maturidade em Deus. Ela não evolui no lugar de maturidade emocional. Ela só vai mudando a idade cronológica. Ela só vai envelhecendo cronologicamente. Mas a mentalidade dela é infantil e a postura espiritual também é de criança. Tanto que Paulo diz assim, olha, eu já queria dar comida para vocês, mas infelizmente eu ainda tenho que dar leite. Eu queria dar comida para vocês, mas vocês ainda são crianças na fé. Ainda eu tenho que explicar. Eu ainda tenho que dar papinha para vocês. Ainda tenho que explicar, ainda tenho que mastigar aqui e jogar na boca de vocês. É como se fosse os crentes passarinho bebê. Porque o passarinho adulto, ele vai lá e ele busca a comida dele. A palavra de Deus diz assim, olha para os pássaros. Eles não semeiam nem colhem, mas o Pai os sustenta. Agora, se você prestar atenção no passarinho, ele não fica sentado e bota a boca aberta assim, ó. Pai, me sustenta. Ele amadurece ao ponto dele falou, o pai, ele deixa besouro aqui, ó. Eu vou pegar o besouro, cavar a terra aqui, eu vou pegar o besouro, eu cavo a terra aqui, ó. Eu pego a minhoquinha, eu vou ali em tal lugar e eu pego a minha comida, eles vêm aqui em casa, eles tomam banho de piscina. Eles comem minha jabuticaba ali. Tá lá o pé cheio, eles bicam tudo. Se eu bobeei, eu cheguei atrasada. Eles já comeram. Mas você não vê um pássaro bebê. Ele fica esperando a mãe sair, a mãe vir pegar a jabuticaba, a mãe ir atrás do besouro, a mãe buscar o alimento para então mastigar e jogar na boca dele.
E ele fica lá no ninho. E ele só faz isso, ó. Eu não sei se você já teve a experiência de ver todo esse processo de perto. Ele só abre a boquinha dele e recebe. Tem pessoas que é exatamente assim. Ele é exatamente assim, espiritualmente e emocionalmente. Não é alguém que evolui, que desenvolve, que cresce, que aprende a ter a sua própria experiência com Deus. É alguém que passa uma vida inteira contando as experiências dos outros, os milagres dos outros. Ele passa uma vida inteira lendo a palavra e contando aquilo que está na palavra, mas a palavra não se torna vida para ele. Não se torna viva para ele. Não se torna uma realidade. Porque quando a palavra se torna uma realidade para nós, queridas, a gente começa a ser amadurecida em Deus. Quando a palavra de Deus se torna vida para as nossas vidas, a gente começa a ser amadurecidas em Deus, porque a gente vai tendo experiências com Ele. As experiências com Deus vai nos amadurecendo a cada dia. Ontem uma pessoa disse para mim assim, mas você está mais centrada, você está mais... Eu falei, rapaz, eu estou entrando em um lugar novo em Deus. Em um lugar de descanso. Às vezes o negócio às vezes a embarcação que eu tô, ela tá sendo lançada para tudo quanto é lugar. Joga de um lado, joga... Mas eu tô entrando em um lugar chamado descanso. Porque as minhas experiências, a maturidade que eu construí em Deus, eu sei no Deus que eu tenho crido, eu sei que Ele vai se levantar. Eu sei que algo vai acontecer, que uma intervenção sobrenatural vai acontecer. Então, um lugar de descanso que antes eu não conseguia descansar. Um lugar que antes eu não conseguia adentrar. Porque quando você é menino, você faz coisa de menino. Mas quando você cresce, você já não faz mais aquilo que você quer, aquilo que você tem vontade, mas aquilo que Deus está te orientando a fazer. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. O raciocínio fala a respeito de crenças de menino. Mas quando eu me tornei homem, quando eu me torno mulher, quando eu cresço, quando a maturidade de Deus me alcança, eu adentro em um lugar novo, aonde eu não falo mais como menina, mas eu falo como uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu não penso mais como menina, mas eu preciso pensar com a mentalidade de Cristo na minha vida. Eu não raciocino mais como menina. As minhas crenças não são mais infantis, de infantilidade. Eu não estou mais nesse lugar, nessa frequência de vitimismo, de lamento, de reclamação, de colocar a culpa nos outros. Quando eu era menina, eu colocava a culpa em Deus. Quando eu era menina, eu colocava a culpa no meu marido. Quando eu era menina, o problema era os outros. Mas quando eu me tornei grande, eu tive coragem de cantar assim: a terra seca está aqui, Senhor, o problema sou eu. O problema sou eu, Senhor, mexe comigo, transforma-me, muda-me. Senhor, lava a minha boca, lava o meu interior, lava a minha mente. Me ajuda a mudar, a crescer, a desenvolver, a me posicionar. Me ajuda a sair desse lugar de, eu não tô com vontade. E quantas pessoas, queridos, não fazem o seu devocional porque não tem vontade. Mas eu não tenho vontade de ler a palavra. Não tenho. Faça sem vontade. Eu não tenho vontade de levantar as minhas mãos e adorar o Senhor. Adore sem vontade. Eu não tenho vontade de ir no culto. Vai sem vontade.
Vai sem vontade. Porque, queridos, se muitas vezes na minha vida e na sua vida você esperar ter vontade, você vai passar uma vida paralisada. Porque na maioria das vezes, e na nossa jornada de vida, na maioria das vezes, nós não temos vontade de fazer nada daquilo que vai ser bom de verdade para a nossa vida. A vontade da carne, queridos, é tudo aquilo que gera morte. É tudo aquilo que engorda, é tudo aquilo que faz mal. É zona de conforto, é paralisação, é procrastinação, essa é a vontade da carne. Mas quem anda pelo Espírito não satisfaz a vontade da carne. Quem anda pelo Espírito caminha em um lugar de maturidade. Aí eu não tenho vontade de perdoar. Quando alguém me faz mal, eu também não tinha vontade de perdoar. Só que aí eu entendi que perdão não é sentimento, é decisão. Tem pessoas, queridos, que a gente não tem vontade de amar, não tem. Não tem. Só que amar é um mandamento. Amar é um mandamento. Então eu amo. Não porque eu tenho vontade, mas porque é um mandamento. E amar é uma decisão. E aí eu sou intencional. Aí eu volto para uma das chaves que foram mais poderosas em toda a minha jornada de vida, a intencionalidade. Alguém maduro na fé, alguém maduro emocionalmente. Alguém maduro na fé, alguém maduro emocionalmente. É alguém intencional. É alguém que caminha em intencionalidade. Eu sou intencional em cumprir o plano, o projeto e o propósito de Deus para a minha vida. Daiane falou, eu liberei perdão e sou outra pessoa. Olha que coisa linda. Foi fácil? Com certeza não. Foi desafiador, mas foi uma decisão. Uma decisão. E eu preciso sair dessa mentalidade de infantilidade. Eu preciso parar de falar como uma menina. Como que meninas falam? Meninas reclamam. Meninas murmuram. Meninas colocam a responsabilidade da sua própria vida na vida dos outros. Meninas se ressentem de Deus. Ressentimento. Quantas pessoas eu já trabalhei no meu trabalho de desenvolvimento que precisou desbloquear de Deus? Mas que história é essa? Que negócio é esse? Desbloqueio de Deus? Desbloquear de Deus. O problema dela não era com o pai, não era com a mãe, era com Deus. Com Deus. Meninas se ressentem de Deus. Ah, porque Deus não é comigo, olha o que eu estou vivendo. Lamento, lamúria, reclamação. O óculos da vida da menina é um óculos de infantilidade. É o óculos da falta de perdão. Do falar mal dos outros. É o lugar. A mentalidade de menina é uma mentalidade da zona de conforto. Porque quem está na zona de conforto é alguém que está estagnado, que está paralisado, ou seja, não cresce, não amplia, não desenvolve. Só que o lugar de maturidade espiritual e emocional é o lugar daqueles que dizem, eis-me aqui, Senhor. É o lugar daqueles que não fazem mais aquilo que acham, que sentem e que querem, mas faz aquilo que Deus está dizendo para fazer, mesmo quando você não tem vontade. Mesmo quando você não tem vontade. É aqueles que aprendem a obedecer a voz de comando do Espírito Santo. É aqueles
que batem no peito e dizem: Senhor, eis-me aqui. Lava-me, limpa-me, restaura-me, direciona a minha vida, orienta a minha vida. Senhor, olha o tanto de bagunça que eu fiz na minha vida. É minha responsabilidade, não é tua responsabilidade, não é responsabilidade do meu marido, não é responsabilidade, né, do meu vizinho, da minha mãe. Ah, porque me fizeram. Não, Senhor, é minha responsabilidade. Então me ajuda, me dê ideias, me dê sabedoria, para que eu saia desse lugar e eu construa um novo no Senhor. Essa é uma mentalidade de maturidade. Mentalidade de maturidade é quando um gigante aparece. Você diz para ele assim: glória a Deus. Atrás do gigante tem uma recompensa. Mentalidade de menina. Vê o gigante. Meu Deus, quero morrer. Não quero viver mais. Meu Deus, que Deus é esse que deixa um gigante vir na minha direção? Mentalidade de menina. Deus quer levar você para uma mentalidade de amadurecimento. Deus quer levar você para esse lugar. Não apenas espiritualmente saudável, mas também emocionalmente saudável. Queridos, o emocional e o espiritual caminham juntos. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós precisamos entender que nós precisamos cuidar do espírito, cuidar da alma e cuidar do corpo. Quando eu pensava como menina, quando eu era menina, eu achava que cuidar do corpo era bobagem, tempo perdido. Pra quê? Besteira. Não vou perder meu tempo com isso. Quando eu era menina, eu nem sabia que tinha tanto lixo nas minhas emoções, que eu carregava tanto entulho e tantas feridas na minha alma. Quando eu era menina, uma visão completamente deturpada de quem Deus era por conta da religião. Eu preciso amadurecer. Deus te trouxe aqui para que você saia desse lugar do eu penso, eu acho, eu não tenho vontade, eu não quero, não. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou chegando e eu quero adentrar nesse lugar de maturidade. Eu quero adentrar nesse lugar de ser conduzida, guiada, orientada pelo Teu Espírito Santo. Só pode ser conduzido pelo Espírito, queridos. Mulheres maduras em Deus. Só pode ser guiados pela presença de Deus. Pessoas amadurecidas no Senhor. Porque meninos pirraçam. O que Jonas fez? Aquilo era a postura de alguém que era um homem amadurecido. Ele tinha idade, ele era um profeta, ele era chamado, ele era escolhido do Senhor. Mas qual era a postura de Jonas? De um homem amadurecido ou de um menino? Deus me chamou, mas eu vou para outro lugar. E eu vou me esconder ainda lá dentro daquela embarcação. Quantos Deus orientou você a respeito de uma coisa, te direcionou, falou o seu coração, te conduziu para uma direção e você pegou a direção oposta. Você foi para lugares que Deus não tinha mandado você ir. E você está no meio de uma tempestade. O Senhor está dizendo para você, e você sabe que é com você. Você foi para o meio da tempestade, porque você desobedeceu à voz do Senhor, se comportando como menina. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: eu quero trazer para o seu coração maturidade. Eu tenho o melhor para você. Eu tenho aquilo que é a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável para a tua vida. Mas você precisa aprender a cooperar comigo. E a cooperação que você precisa aprender a fazer é obedecer aos meus comandos, a minha direção e a minha voz. Deus te trouxe aqui nessa manhã para você parar de fugir. Deus te trouxe aqui nessa manhã para você parar de fugir. Para você parar de viver as experiências alheias e começar a viver as suas experiências em Deus. Talvez a direção que você recebeu
Na sua cabeça você está pensando assim, mas se eu fizer isso, vai me dar esse trabalho, esse trabalho. Mas eu quero dizer para você, aprenda a ouvir os comandos de Deus, adentre nesse lugar de maturidade. Deixa o tempo de menina, deixa esse tempo de falar imaturamente, pensar imaturamente e raciocinar imaturamente. Porque Deus está te chamando para um lugar de maturidade. Idade não gera maturidade. Agora, obediência gera maturidade. Obediência completa gera maturidade. Busca contínua na presença de Deus gera maturidade. Adentrar nesse lugar de dizer, Senhor, eis-me aqui, gera maturidade. Não fazer mais aquilo que você acha, quer ou pensa, mas fazer aquilo que Deus está te orientando, gera maturidade. Tem momentos, queridos, que tem coisas que Deus me orienta a fazer, que eu nem sei como que vai ser o próximo passo. Que eu não sei nem como que vai ser o próximo passo. Mas isso vai gerando em mim um nível de confiança, um nível de força, um nível de fé e um nível de maturidade em Deus, que eu nunca construiria em um lugar de desobediência. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer chega da mentalidade de menina, da mentalidade infantil. Chega de fazer apenas aquilo que você acha, pensa ou quer. Mas chegou o tempo de você ser intencional. Chegou o tempo de você ser intencional em ler a palavra. Chegou o tempo de você ser intencional de buscar o Senhor em oração. Chegou o tempo de você ser intencional em jejuar. Vou parar para jejuar intencionalmente. Chegou o tempo de você ser intencional no cuidado com a sua saúde. Tem pessoas que estão aqui nessa live hoje, que você colocou em janeiro a meta, que você ia cuidar da saúde, ia beber mais água, ia na academia, ia fazer a caminhada, e você não fez nada até agora. Hoje é o dia de você ser intencional. Você não fez nada até agora porque você é menina. Porque menina faz o que tem vontade. Você fez até hoje o que você tinha vontade. Mas chegou a hora de você crescer. Chegou a hora de você amadurecer. Chegou a hora de você se posicionar. Chegou a hora de você levantar desse lugar e começar a fazer as coisas que você não gosta de fazer. Ah, mas eu não gosto. Vai fazer mesmo sem gostar. Porque é pro seu bem. É pro seu bem. Pessoas que se comprometeram e não fez nada até agora. Hoje é o dia que você vai começar. Hoje é o dia que você vai se posicionar. Chega. Chega de fazer e se posicionar. Chega de pensar, chega de falar, chega de raciocinar como menina. É tempo de crescer. É tempo de desenvolver. É tempo de ser intencional. É tempo de parar de ficar recebendo um monte de lixo. E começar a selecionar aquilo que você vai ver, aquilo que você vai ouvir, aquilo que você vai pensar. Selecionar aonde você vai, o que você anda fazendo, quais são as amizades que você tem. Seletiva. Tá conectado com alguém madura. Quando eu sou madura, eu não como qualquer coisa. Eu não saio por aí comendo um monte de porcaria. Porque eu sei que aquilo vai me custar e vai me custar caro. Então eu começo a selecionar o que eu posso e o que eu não posso. O que eu devo e o que eu não devo. A palavra de Deus diz assim, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. E nessa manhã Deus está te trazendo aqui, como Ele já me deu um sacode lá dentro do meu banheiro. Tô lá, conversando com Ele, enquanto tô fazendo meu ritual.
E aí, rapidinho, ele falou assim, ó, vai e faz o que precisa fazer. Porque quando você era menina, você pensava como menina. Você falava como menina, raciocinava como menina. Mas agora você não é menina mais, não. Se levanta e vai fazer o que precisa ser feito. Intencionalidade. Meninas fazem o que querem fazer. Mulheres maduras fazem aquilo que precisa ser feito. E Deus está te chamando nessa manhã para você começar de fazer aquilo que você precisa ser feito. Deus está te trazendo aqui para você realinhar áreas da sua vida. E a primeira coisa que você precisa começar a fazer é ser intencional. Intencional na sua espiritualidade, na sua busca de Deus, no seu devocional, na sua comunhão com o Senhor. Seja intencional na sua vida emocional. Escolha o que você está vendo, ouvindo, sentindo, pensando. Escolha seus relacionamentos, escolha o livro que você está lendo. Escolha ter um momento de silêncio durante o dia. Silencia tudo. Tira 5 minutos durante o seu dia para silenciar, para parar, só para respirar. Isso é uma maneira de você se fortalecer emocionalmente. Cuida da sua saúde, seja intencional. Para de ser menina com a sua saúde. Para de comer porcaria. Beba água. Faça exercício. Começa hoje. Se comprometa. Eu vou me comprometer a começar hoje. Aqui agora vai terminar essa live. Já começa o que precisa ser começado. Faz o que precisa ser feito. Se posicione. No espírito, na alma e no corpo. Se posicione na sua casa, na sua família. Se posicione na sua vida financeira, na sua vida profissional. Não mais como menina, mas como gente grande. Deus quer te levar para um lugar de maturidade. Não apenas um lugar onde você, como um passarinho bebê, abre a sua boca e espera que Deus e todo mundo faça por você, mas você mesma não se posicione, não se posiciona. Mas hoje é dia de você se levantar, hoje é dia de você se posicionar e hoje é dia de você deixar de fazer as coisas de menina. Menina diz, eu tenho vontade, eu não quero, eu não gosto. Agora gente grande fala, eu vou fazer o que precisa ser feito. Mesmo que eu não goste, mesmo que eu não tenha vontade. Essa semana eu conversei com uma moça que está num processo de paralisação. E ela falou assim, mas eu já trabalhei muito na minha vida. Eu falei, eu também. E continuo trabalhando. Porque a minha vida já era para estar toda pronta. Eu falei, mas não tá. Então você precisa construir. Mas eu não tenho vontade nem de acordar. Eu falei, eu também não. Mas eu não. Eu também não. Só que eu não faço mais o que eu tenho vontade. Eu faço o que precisa ser feito. Mesmo quando eu não tenho vontade. Isso faz completa diferença. Completa diferença. Completa diferença. Eu quero te impulsionar nessa manhã. Para que você adentre nesse lugar de maturidade intencionalmente. A maturidade não vai cair um dia, do nada, como um raio na sua cabeça. Pá! Não. Você vai precisar trilhar o caminho da maturidade. E o caminho da maturidade, ele está conectado completamente com a obediência à voz do Senhor. A maturidade está completamente ligada à obediência à voz do Senhor. É nesse processo de obediência que nós amadurecemos, tanto espiritualmente quanto emocionalmente, em várias áreas da nossa vida, porque ele vai conduzindo. Ele fala assim, faz isso em direção ao marido, faz isso em direção à sua empresa. Deus vai te dando a direção. Como ouvir Deus falando comigo? De diversas formas, Miriam, tá? Vou responder para você e a gente finaliza a live.
De diversas formas você pode ouvir Deus falando com você. Por exemplo, eu estou aqui ministrando a palavra de Deus. Deus pode estar falando com você, Deus pode estar respondendo você especificamente. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui. Teve alguém aqui na live que Deus falou especificamente com você? Hoje, aqui, nessa live? Você vai ver, olha, o quanto de pessoas que Deus falou especificamente. Pronto. Outra maneira de Deus falar é no seu testemunho interior. Tá? Aqui dentro de nós, queridos, tem uma voz. Robéria falando, entrei do nada, né, Robéria? eu, tá vendo? E Deus falou, ó que coisa linda. Que bênção, tá vendo? Olha como que Deus ministra. Então, às vezes eu tô aqui ministrando uma palavra e, tipo, eu não tinha escolhido essa palavra especificamente. Deus me deu um sacode no banheiro agora há pouco e eu vim aqui sacudir vocês. Eu levei primeiro o sacode e aí eu vim sacudir vocês. Tá vendo como Deus fala? Tá vendo como Deus ministra, Miriam? Às vezes, Deus ministra aqui, ó, no seu testemunho interior. Ele fala dentro de você. Tá? Olha, Roberta falou, estava fazendo meu devocional e entrei e o Senhor estava falando especificamente. Acordei cedo, fazia tempo que eu não entrava na live. Olha que coisa preciosa. Eita! É isso aí. Que coisa linda, né? Ó, e aí Paula já ajudou Deus me dar o sacode. Olha o que ela falou aqui. E se eu tivesse ido direto para minha agenda, né? Que era o caso que eu queria fazer. E eu não tivesse feito a live, como Deus falou, não, você não vai fazer o que você quer, não. Pode ir. As pessoas não teriam ouvido aquilo que Deus tinha para a vida delas. Olha que poderoso. Olha que poderoso. Que Deus lindo. Que Deus tremendo, gente. É muito cuidado de Deus. É muito zelo de Deus. Deus vai assim, ó, nos orientando. E quando a gente amadurece em Deus, é esse lugar onde Deus fala e você ouve e você obedece. Aí você vai entrando nesse lugar de maturidade. E como eu ouço Deus, testemunho interior. Sabe aquela voz? Sabe, você ia tomar uma decisão, aquela voz interior falou assim, Miriam, não toma essa decisão, não faz isso. E você fez e deu tudo errado? Quem já viveu essa experiência? Ó, G falou aí, ó, eu nunca assisti sua live e eu precisava ouvir isso de Deus hoje. Ó que lindo. Deus é bonito mesmo, muito poderoso. Tá vendo? Então Deus fala por intermédio de um profeta que chega e te dá uma palavra específica. Às vezes eu tô aqui, Deus dá uma visão. Às vezes, quantas vezes eu já estive aqui e Deus deu uma visão específica de alguém, de uma mulher, de uma pessoa, de uma situação, de um problema específico. Então Deus fala por intermédio de um profeta, Deus fala por intermédio da Bíblia, da sua palavra. Você tá lendo, de repente, uma passagem pula ali nos seus olhos e Deus está ministrando no teu coração. Deus fala por intermédio de alguém que está ministrando. Deus fala através do testemunho interior. Deus fala através de visões. Deus fala através de revelações. Deus fala. Então Deus fala de multiformes maneiras. Multiformes maneiras. Não tem uma específica que Deus fala. Ele fala de multiformes maneiras. A grande questão é que nós precisamos estar atentas para ouvir a voz de Deus. Porque às vezes Deus está falando, mas eu não estou escutando. Eu não estou parando para aquietar o meu coração e ouvir a voz do Senhor. E isso faz toda a diferença. E eu tenho experimentado o agir de Deus, como que Deus tem falado comigo todos os dias. Como Deus tem ministrado ao coração de mulheres nesse lugar todos os dias. É muito precioso.
A grande questão é o quanto nós estamos atentos para parar tudo, né, Valéria? Marta, por que você está tão ansiosa, afadigada com tantas coisas? Uma única coisa é necessária. Então, às vezes, a gente só precisa parar e falar: eis-me aqui, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, para que eu adentre nesse lugar de maturidade. Você está vendo que a experiência que Deus me deu hoje já foi uma experiência de maturidade? Por conta da agenda pesada, corrida, eu não ia conseguir estar aqui. Mas Deus me sacudiu no banheiro, me trouxe para cá. E olha, eu aqui. E olha a resposta que Ele deu para tantas e tantas vidas. Não é isso? Então Deus é muito lindo, muito precioso. Ó, Jussara é a ovelha da minha pastora maravilhosa Cibele. E ontem e hoje não teve live dela. Olha só que lindo. Que Deus precioso. Então vamos orar ao Senhor nessa manhã. E eu creio que nós teremos um dia sobrenatural, conduzido pelo Espírito Santo do Senhor, e que Ele vai continuar ministrando ao nosso coração, trazendo respostas e direcionamento dEle para as nossas vidas. Exatamente. Senhor, nós queremos Te agradecer por essa manhã. Obrigado pelo Teu ensino, cuidado e direção. Obrigado, Deus, porque o Senhor está nos levando para um lugar de maturidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por aquietar o nosso coração para ouvir a Tua voz e obedecer ao Teu comando, à Tua direção. Senhor, que verdadeiramente nós deixemos de falar como meninas, pensar como meninas, raciocinar como meninas, mas que nós possamos, ó Deus, adentrar nesse lugar de maturidade na nossa fala, no nosso pensamento e nas nossas crenças, no nosso raciocínio. Que a nossa postura e o nosso posicionamento seja completamente diferente. E nessa manhã, Pai, eu oro por mulheres que precisam tomar decisões hoje. Tomar decisões espirituais, tomar decisões emocionais, tomar decisões físicas na família, financeiramente, no seu trabalho, como profissional. Pai, que hoje o Senhor dê a elas a sabedoria e a capacidade de parar de dar desculpas e sair desse lugar e se posicionar diante da vida. Senhor, eu oro por cada uma das tuas filhas e eu profetizo um dia sobrenatural na tua presença, um dia guiada pelo teu Espírito Santo, um dia cheio de milagres, de muito agir e mover do Senhor. Senhor, que verdadeiramente o Senhor agora possa dar ordem aos teus anjos. A tua palavra diz que os anjos são ministradores que trabalham para aqueles que hão de herdar a salvação. Pai, que eles possam trabalhar em nosso favor nesse dia e que nós possamos, ó Pai, ser ministrados por Ti e que ainda hoje nós possamos ver os milagres do Senhor, os de repentes de Deus na nossa vida. Nós Te agradecemos por essa manhã tão preciosa na Tua presença. Nos guarda, Senhor, livra a nossa casa e a nossa família e nos cobre com o sangue de Jesus. Amém e amém e amém.